Fala galera, tudo bem? Aqui é o João Dornelles mais uma vez. Hoje eu vim falar sobre um tema que talvez todas as pessoas na face da Terra deveriam pelo menos se preocupar, que é liderança. E falar de um ou dois segredos importantes para quem deseja ser líder. E se você parar para pensar, na verdade, para que a gente possa ter boas carreiras, né, uma boa vida pessoal também, é importante que a gente aprenda a liderar. Claro, a princípio liderar nós mesmos, e aí talvez em algum outro momento eu trate desse assunto, o grande foco desse vídeo não é esse, mas aprender sim a lidar e liderar pessoas, e a entender, e todos nós precisamos disso, todas as pessoas na face da Terra, pelo menos a maior parte delas, precisa disso. Afinal de contas, para se relacionar, quando você vai no supermercado, num banco, ou no seu trabalho, ou na sua família, você talvez como pai ou mãe ou filho, você precisa de algum tipo, estilo de conhecimento, aliás, de um pouco de conhecimento sobre liderança para saber ter melhores relacionamentos. E a grande dica que eu vim dar hoje aqui para falar sobre liderança é mais uma vez da dica de livro. Vou falar de um best-seller, rapidamente falar de um best-seller. Se você ainda não leu este livro, independente da área em que você esteja, é um livro bem pequenininho, ele tem aqui nem 200 páginas, eu acho, deixa eu ver, cadê, meu Deus, ai, cadê? 139 páginas, quer dizer, um livro muito simples, mas um livro que traz um dos grandes segredos da liderança. Se você ainda não leu, leia o livro O Monge e o Executivo. Pelo menos, no mínimo, o primeiro. Existe uma sequência, existem outros livros, mas no mínimo, o primeiro, O Monge e o Executivo, tá? Do James C. Hunter. Esse livro é extraordinário e a grande dica que eu quero dar ele é um best-seller sobre liderança, uma bíblia básica de liderança, porque ele traz um segredo muito importante no que diz respeito à liderança. O livro fala principalmente sobre liderança servidora. Exatamente, liderança servidora, servir as pessoas. E a gente tem grandes nomes mundiais, grandes conhecidos, né, grandes referências, grandes mestres que dedicaram muito a sua vida a doar a vida para o outro, a servir o outro e por isso se tornaram referência. E eu posso falar de Jesus Cristo, eu posso falar de Buda, eu posso falar de tantos outros que de alguma forma, Madre Teresa de Calcutá, que de alguma forma dedicaram a sua vida a servir as pessoas e se tornaram referência por conta disso. Então, se você quer se tornar referência em qualquer ambiente onde você atua hoje, entenda e aprenda a desenvolver pessoas, a lidar com pessoas, mas se permitindo se dedicar a sua vida para servir as pessoas, pois esse vai ser um dos grandes diferenciais. Líderes que estão me ouvindo, ou pelo menos pessoas que se denominam líderes, entendam uma questão. As pessoas, para alcançar objetivos, elas precisam e elas geralmente se motivam e se empolgam e sentem o desejo de realizar algo que elas mesmas desejam. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum encontrar nas empresas e conversando com as pessoas nos treinamentos pelos quais eu ministro no Brasil afora, gestores que ficam tentando fazer com que o seu colaborador atinja e alcance o objetivo da empresa. E claro, se a gente parar para pensar, mas peraí, eu pago um colaborador para que ele trabalhe para mim, me ajude a atingir os meus objetivos. Claro, teoricamente essa é a ideia, a gente paga e a pessoa teoricamente deveria atingir o objetivo. Mas o ser humano não funciona assim. O salário, ele não é se você for estudar motivos de motivação e de desmotivação e não motivação e não desmotivação ou insatisfação, você vai descobrir que o salário, ele não é um motivador, ele não é algo que motiva, ele é apenas algo que existe para não desmotivar. Porque se você trabalha sem salário, você se sente desmotivado. Mas se você trabalha com salário, não é natural que você se sinta motivado. O salário é algo básico. Então a gente precisa ir além, entregar algo mais. Como para o cliente é importante, o cliente externo, né? O nosso cliente que compra os nossos produtos, os nossos serviços, é importante a gente entregar algo a mais. Para o cliente interno, para o colaborador, também é importante entregar algo a mais. Né? E eu estou te falando isso para que todos os líderes possam entender o seguinte: você quer motivar alguém? Quer fazer com que essa pessoa atinja os objetivos da sua empresa? Maravilha! Entenda e ajude-a a atingir os objetivos dela. Exatamente. Eu tenho disseminado cada vez mais essa ideia, defendido cada vez mais a ideia, inclusive nas formações em coaching, que o desenvolvimento, os recursos humanos, o desenvolvimento humano dentro das empresas precisa ser cada vez mais individualizado. O que é ser individualizado? É eu parar de me preocupar em analisar a equipe, gerar processos de motivação e treinamento para a equipe inteira,
de uma forma muito macro, muito ampla, grupal, e começar a me preocupar com o indivíduo em si. O que o José precisa, o que o João precisa, o que a Maria precisa, o que a Renata precisa, quer dizer, nomes aleatórios, o que cada uma daquelas pessoas precisa, o que cada uma das pessoas quer, como cada uma das pessoas se motiva. Essa é a nova gestão de pessoas, isso que faz verdadeiramente com que as pessoas aumentem a sua produtividade. Entender o que cada uma das pessoas quer na vida, não só naquele momento de vida, ajudar as pessoas a planejarem seu financeiro. Liderança tem a ver em você pegar aquela pessoa e ajudar ela a ser melhor, ajudar ela a atingir os objetivos dela. Quando você consegue se conectar com essa pessoa e se preocupar com essa pessoa dessa forma, Dale Carnegie já dizia, interesse-se verdadeiramente pela vida das pessoas. Então, quando você se interessa verdadeiramente pela vida dos seus liderados, você passa a entender quais são os sonhos dele, quais são as dificuldades dele, o que ele quer, quais são os grandes sonhos, o que ele quer comprar, o que ele quer adquirir, onde ele quer chegar na vida. E quando você começa a conhecer profunda e individualizadamente isso, você começa a se permitir a investir, dedicar e motivar essa pessoa para que ela atinja os objetivos dela mesma através do atingimento dos objetivos da empresa. Quer dizer, eu estou me dedicando ao meu colaborador, eu estou servindo o meu colaborador, eu estou servindo a vida dele. Isso é um pouco da ideia de liderança servidora, eu me dedicar a entender e construir a vida daquela pessoa, servir para ser um trampolim, uma escada, algo que vai ajudar essa pessoa a atingir os objetivos dela. E esse é um dos grandes diferenciais que o livro Monge e o Executivo trata. Então, se você não leu, 140 páginas, não tem desculpa, gente, pelo amor de Deus. Se você pegar esse livro aqui, em poucas horinhas você termina ele. Se você não tem muito hábito de ler, ainda assim, em uma semana você termina ele, porque é muito rápido. Se você der 10 páginas por dia, se você ler 10 páginas por dia, em 2 semanas você termina, tá? Então fica a minha dica dessa vez, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, clique em gostei, deixe seus comentários aí, compartilha pra gente poder atingir mais pessoas e em breve eu volto. Beijo, abraço no seu coração, até a próxima.